Amém. Graças a nosso Senhor Jesus Cristo, Filho da Virgem Maria, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Em primeiro lugar, queria agradecer a presença aqui do nosso diretor-geral, aqui o Sr. Cónigo Helder, e também do coro da Sé, e de todos os órgãos de comunicação que estão, os da ITEC, o Sr. José Henrique, suponho que o Paulo estará por aí, não sei se mais alguém, não quero deixar ninguém esquecido. Mas queria saudar agora do princípio as milhares de portugueses, e sobretudo açorianos, que na costa leste e na costa da Nova Inglaterra, bem como em Toronto, são cerca de 7 estações que estão no uníssono connosco neste novenário e na festa que vamos ter no dia 8. Pelo menos algumas das celebrações serão transmitidas online e são vistas por muita gente. Muito obrigado a quem tem enfeitado a igreja, a quem tem sido flores, a quem de alguma maneira tem tornado possível que tenha corrido até agora muito bem o novenário, e espero que até no dia da festa da nossa Rainha de Portugal, a Imaculada Conceição, tudo seja para o louvor de Jesus Cristo, Pai, Filho e Espírito Santo, mas também em louvor e honra de Nossa Senhora da Conceição. Muito obrigado. Agora, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconhecemos a presença de Deus, que nos avisa e nos persegue, a sua misericórdia e arrependemos os nossos pecados. Confessemos os nossos pecados. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Protegei, Senhor, o vosso povo, guardai-nos de todos os perigos no caminho que conduz à salvação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro de Isaías. Naquele dia cantarão este hino na terra de Judá. Nós temos uma cidade forte, muralhas e fortificações foram postas para nos proteger.
Abri as portas para que entre um povo justo, um povo que pratica a fidelidade. O seu coração está firme, dar-lhes-ei a paz, porque em vós tem confiança. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor é a nossa fortaleza eterna. Humilhou os habitantes das alturas, abateu a cidade inacessível, derrubou-a por terra, arrasou até ao solo. Ela é calcada aos pés, os pés dos infelizes, os passos dos pobres. Palavra do Senhor. Bendito Senhor, em nome do Senhor. Bendito Senhor, em nome do Senhor. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque é eterna a sua misericórdia. Mas vale refugiar-se no Senhor do que fiar-se nos poderosos. Abri-me as portas da justiça, entrarei para dar graças ao Senhor. Esta é a porta do Senhor. Os justos entrarão por dia. Procurai o Senhor enquanto se encontrar, invocai-o
enquanto está perto. O Senhor esteja convosco. Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas só aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Todo aquele que ouve as minhas palavras e as põe em prática é como o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática é como o homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, caiu a chuva, vieram as torrentes, sopraram os ventos contra aquela casa e ela desmoronou-se e foi grande a sua ruína. Palavra da salvação. Por este santo Evangelho, Irmãs e irmãos, presentes no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Angra, do Heroísmo, e também a quantos nos acompanham através da Rádio Clube de Angra, que desde há 50 anos faz a transmissão deste novenário da sua festa, e demais canais de televisão que nos acompanham. Dizer que o contexto que estamos a falar é um contexto agradável, cordial, porque as pessoas que vêm aqui são pessoas crentes, que acreditam em Nosso Senhor Jesus Cristo, no Pai, no Espírito Santo, têm devoção à Virgem Maria, de maneira que é fácil, de alguma maneira, o discurso entre pessoas que temos muito de comum. Quanto às pessoas que nos ouvem, também as que nos ouvem que estão em sintonia, porque têm interesse, têm curiosidade, e portanto podemos estar a falar para crentes e estar a falar para menos crentes, mas a uns e a outros não faltará a fé de uns, ou pelo menos a racionalidade, que é possível. A inteligência da fé não choca com a nossa inteligência e com a procura das razões, da nossa esperança, do que acreditamos, da busca da verdade, do bem, da justiça. Portanto, mesmo não crentes, há já um passo que é fácil também nós entrarmos em comunhão, em comunicação hoje alargada através destes meios. E também não partimos do zero, que aliás estamos quase na fase final deste novenário. As pessoas que vêm aqui vêm sempre como esta geração, daqueles que buscam o Senhor, e quando buscamos o Senhor Jesus, é natural que a sua mãe nos seja muito cara. O texto que encerra o Sermão da Montanha é o que ouvimos no Evangelho deste dia e que define a identidade do discípulo de Jesus. Ora, Jesus adverte-nos hoje que nem a confissão do seu senhorio, quando as pessoas dizem Senhor, Senhor, nem a declaração da própria fé garantem o acesso à salvação, se não traduzirem numa existência empenhada na realização da vontade do Pai. Ou seja, não é por a gente dizer, chamar nomes a Deus, mas sim por chamarmos a Deus ou chamarmos a Jesus e por isso traduzir numa existência empenhada na realização da vontade do Pai. Porque aí temos a nossa própria vontade, a liberdade, e depois, na nossa existência, temos empenho em que se realize a vontade de Deus. Porque, aliás, é do ensinamento básico de Jesus, na oração do Pai Nosso, quando rezamos,
o modo como Jesus nos ensinou a rezar, um dos princípios é, quando rezamos, Senhor, seja feita a vossa vontade, tal como ela é feita no céu, que ela seja feita também na terra. E disso nos fala o Evangelho de hoje. No contexto do Sermão da Montanha, a vontade do Pai é a prática da nova justiça, que se exprime no amor para com todos, até mesmo para com os inimigos, é exemplo do próprio Deus. Jesus ilustra com imagens antagónicas as duas reações possíveis dos discípulos frente a estas palavras. Quando diz: todo aquele que ouve as minhas palavras, que somos nós, que estamos aqui no santuário, ou que as ouvimos pelo rádio ou pela televisão, e as põe em prática, é um tipo de pessoas. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é outro tipo de pessoas. Então, a primeira reação é representada pelo homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. A segunda, pelo homem insensato, que edifica a sua casa sobre a areia. Sabemos que isso é possível. Se perguntarmos onde é que é mais fácil construir, toda a gente vai dizer que é mais fácil construir sobre a areia. Ontem, falar com uma pessoa que começou uma obra, disse: bom, estava tudo a correr bem, mas encontramos rocha nos alicerces e isso vai-nos dificultar a obra. Vai demorar mais, vai ser mais caro. E eu não sei se é bom ou se é mau a pessoa encontrar rocha debaixo, porque se tem encontrado areia, às tantas tinham ficado satisfeitos que a obra era mais depressa e mais barata. Portanto, quando se encontra rocha, é mais difícil e mais duro. Mas depois Jesus vai adiantando e diz que o estado da crise é descrito nas duas situações com as mesmas palavras. Para ambos, para quem construi sobre a rocha e para quem constrói sobre a areia, cai a chuva, vêm as torrentes, sopram os ventos, a gente está habituados a isto estes dias, contra aquela casa. E, portanto, para uns e para outros, a tempestade é a mesma. O resultado final, porém, é completamente oposto. Para uns, há estabilidade para a casa do prudente, para a casa do insensato, a ruína. E assim nos ensina Jesus, a palavra é a mesma, o acolhimento a ela é diferente e, sobretudo, a submissão à própria vontade é diferente, mas os resultados são diferentes, embora que a tempestade seja a mesma. Portanto, isto também já nos previne pelo facto de nós estarmos aqui, nós estamos exemplos de tempestade. Sempre que vem uma tempestade, é para todos. E depois, enfim, a casa, como ela é construída, é que é diferente. Mesmo que a aparência da casa até seja razoável. A mim aconteceu-me, e não interessa muito aqui a Assembleia o que vai acontecendo a mim, mas dentro que ao adquirir um prédio em nome de uma instituição para remodelar a casa, era uma casa depois da reconstrução do sismo de 80 e, portanto, aparentemente estava boa, era só remodelá-la. E quando foi necessário assinar pelo técnico superior o projeto, nenhum técnico quis assinar esse projeto. Pensámos que era defeito do primeiro técnico, consultámos o segundo engenheiro, até 6 engenheiros. E nenhum deles quis assinar aquele projeto porque havia um problema de fundações. Então foi aí que eu conheci a engenharia de fundações e o prédio teve que ser demolido. Um prédio que tinha 30 anos, no centro da cidade, e que teve que ser demolido. Aparentemente as pessoas não perceberam por que é que era, e aquela gente deve ter muito dinheiro para pôr uma casa no chão ao fim de 30 anos, mas é que não havia nada ali para além da aparência da casa. Imagino que não deve ser a única que tenha sido reconstruída depois do sismo de 80 sem fundações. E, portanto, a casa teve que ser demolida e houve então aí um projeto de engenharia de fundações para que ela estivesse e a aparência é a mesma. Ora, também isto corresponde a 3 riscos. Quando ouvimos a palavra de Deus, corremos o risco na nossa existência de que a oração não se traduza no empenhamento em fazer a vontade de Deus. Também há o perigo de nos limitarmos a escutar a palavra do Senhor sem a pôr em prática na realidade da vida cotidiana. E ainda há o perigo de reduzir o ser discípulo de Cristo a alguns momentos, como a oração pessoal, a liturgia ou outros, vivendo o resto da vida e da existência, não no empenhamento de cumprir a vontade de Deus, mas me deixar levar pelos meus instintos, pela minha fantasia, pela minha cabeça, seguindo apenas os meus desejos, projetos e vontades. O Senhor Jesus apresenta-nos hoje um programa de vida preciso para este período do Advento, que é fazer a vontade do Pai. Então podemos perguntar: estarei eu preocupado em conhecer a vontade de Deus a meu respeito? Procuro a vontade de Deus na escuta da palavra de Jesus, na oração, no ensinamento da Igreja,
no conselho das pessoas mais velhas, mais prudentes, mais amigas, mais próximas. Empenho em realizá-la dia após dia, mesmo quando essa vontade é exigente, como a rocha é mais exigente que a areia. Tem confiança na vontade do Pai, que nos falava a primeira leitura do livro de Isaías, ou quando rezamos, pedimos ao Senhor, Senhor, eu tenho muita fé em Ti, então Tu vais-me fazer esta vontade, não me vais dizer que não. Como às vezes os casais pedem um ao outro, eu gosto muito de Ti, tu então vais-me fazer esta vontade, não me vais dizer que não. E a gente quando reza também diz a Nosso Senhor, Senhor, Tu sabes que não me vais dizer que não a mim, logo a mim. Porquê? Porque isto aparece nos filhos de Zebedeu, quando pedem a Jesus, Senhor, arranja um bom lugar para a gente. Estamos a ver que tu estás qualquer dia, vais ser coroado, rei, e nós queremos assegurar um bom lugar. Vamos te pedir, Senhor, que nos faças aquilo que a gente te vai pedir. Ouve bem. E Jesus dá-lhe uma resposta, dizer, bom, meus amigos, isto não é para... Eu não estou aqui para fazer o que vocês querem que eu faça. Não me cabe a mim isso. Nem dizer que sente à direita, nem que seja à esquerda. Isso é da vontade do meu Pai. Portanto, isso não faz. O que eu sei é que se vocês quiserem fazer a vontade de Deus ou a vontade do meu Pai, é que seja como essa criança, o mais pequenino que seja o primeiro a servir, a perguntar por que é que eu sirvo, o que é que eu posso servir, o que é que eu posso fazer. Bom, e isso é que é fazer a vontade de Deus. O que é que eu posso fazer, o que é que eu posso ajudar, o que é que eu posso servir. Agora, quando eu digo a Deus, Senhor, tu tens que fazer aquilo que eu te vou pedir, isso é uma inversão, para não dizer uma perversão, da vontade de Deus, a quem a gente pede, seja feita a vossa vontade, e quando pedimos, Senhor, eu peço que te faças a minha vontade. E, portanto, neste erro está a nossa oração. Por isso, olhamos para Jesus, sabemos que Ele conheceu e viveu em todas as circunstâncias da vida a vontade do Pai, com um coração filial. Ele vem ao meio de nós para fazer a vontade do Pai, sou alimento a fazer essa vontade. Realizou até ao ponto de se oferecer sobre a cruz para a nossa salvação e não ficou desiludido, porque precisamente por isso o Pai concedeu-lhe a ressurreição. Nós temos dificuldade em fazer a vontade do Pai, nosso instinto afasta-nos tantas vezes e o nosso coração é tantas vezes inconstante. Não nos dedicamos à busca da mesma, no melhor do nosso tempo, não aderimos a ela com espírito filial, sentimos-la mais como uma lei exterior do que como uma alegre notícia. Então pedimos ao Senhor que Ele nos ensine a procurar essa vontade, experimentando no grande projeto da vida, naquilo que é fundamental, da opção fundamental de vida e nos detalhes de cada jornada, de tal modo que na obediência eu possa encontrar a paz e a estabilidade daquela casa construída sobre a rocha, que eu possa encontrar a minha realização pessoal, não só de fazer o que gosto, mas de gostar do que faço. E se eu fizer a vontade do Pai, então serei firme como aquela casa sobre a rocha. Leitura do ofício de leituras do dia de hoje apresenta-nos um trecho de Santo Efrão, que é um diácono do século IV, que fala sobre o tempo do Advento e sobre a vigilância e a vontade. E diz-nos assim, poucas linhas, vigiai. O vigiai hoje não é andar assustados, é um pouco como quando nos alertam da proteção civil, para que a gente esteja atenta e possa vigiar. É neste sentido que o Advento nos chama a atenção. E também nos vai colocando sinais. Nós temos sinais amarelos, sinais vermelhos, e esses sinais amarelos e vermelhos não são para coagir a nossa liberdade, são, pelo contrário, para nos advertir, ora que há sinais, e quanto mais aperta a cor, maior deve ser o grau de vigilância. E, portanto, este tempo de Advento é um tempo de vigilância. E diz-nos Santo Efrão, vigiai, porque quando o corpo dorme, é a natureza que nos domina, e não a vontade que dirige a nossa atividade, mas o impulso da natureza. Quando estamos a dormir, a vontade não atua. E quando recai sobre a alma um pesado torpor, como por exemplo a pusilanimidade ou a tristeza, é o inimigo quem a domina e a conduz contra a sua própria vontade. Por isso, a vigilância que o Senhor prescreveu dirige-se ao corpo e à alma. Ao corpo para que se liberte da sonolência e à alma para que se liberte da indolência. A nossa vontade ora está dependente da sonolência, ora da indolência.
A atenção à vontade do Pai implica escutar, prescutar, sintonizar, discernir e escolher com a nossa liberdade, e isso é um ato de obediência livre. Portanto, quando nós conformamos a nossa vontade com a vontade de Deus ou com a vontade do Pai, alguns critérios básicos: a vontade de Deus é que todas as pessoas se salvem e cheguem ao conhecimento da verdade, Deus não quer a morte do pecador, mas que se arrepende e viva. Se nós formos ler a Escritura e conhecermos Jesus, vamos ver qual é a vontade de Deus a nosso respeito. E, portanto, não há perigo, quando a gente fala em obediência, da obediência à vontade de Deus, de perdermos a nossa liberdade, porque é sempre uma obediência livre. É no uso da nossa liberdade que nós subjugamos a nossa vontade à vontade de Deus. Se quisermos um exemplo, temos a Virgem Maria. Nossa Senhora diz que guardava todas estas coisas no seu coração. Era mais que escutar. Ela tinha o coração ligado aos ouvidos, ou melhor, os ouvidos ligados ao coração. Depois diz-nos: eis aqui, faça-se em mim segundo a tua palavra. E ainda, eis a serva do Senhor. Ora, este conceito de Senhor, que o Evangelho nos diz Senhor, Senhor, quando se diz Senhor, Senhor, estamos a dizer Nosso Senhor. Quando a pessoa diz isso, é porque tem a consciência de que Ele é o Senhor e de que eu sou o servo. Por isso é que Nossa Senhora nos diz, ó Virgem Maria: eis aqui a escrava do Senhor, que é um nome muito forte que a gente hoje não gosta, que pode traduzir por serva. Serva dá o verbo servir. Eis aquela que serve o Senhor e no Senhor que serve os irmãos. Então faça-se em mim segundo a tua palavra ou segundo a tua vontade. E Maria guardava todas estas coisas no seu coração. Nós temos aqui o esquema perfeito daquilo que é o acolhimento dócil à vontade de Deus, uma obediência livre a essa vontade, e como a pessoa não perde a própria vontade humana, mas pelo contrário a entrega confiante à vontade de Deus. As palavras que Jesus diz declaram a pertença ao reino. A submissão a Deus pressupõe o cumprimento da sua vontade. Se alguém o confessar como Senhor, tem que ser coerente e agir como servo, aceitando e cumprindo a vontade do seu Senhor. Servo e Senhor são palavras e conceitos correlativos, que se implicam mutuamente, com o correspondente reconhecimento, por um lado, da dignidade e da autoridade do Senhor, e, por outro, da situação de servo com as respectivas obrigações. Não é por falta de boas obras que são condenados pelo juiz, falaram profeticamente, encaminharam homens para Deus, venceram Satanás no estilo da vitória de Cristo, fizeram obras maravilhosas, ouvimos isto tantas vezes no Evangelho, mas não cumpriram a vontade de Deus. Por isso, daqueles que se apresentam diante de Deus com tamanha arrogância, diz-se que praticaram a iniquidade. Ao manifestar tanta dureza, o evangelista está a pensar provavelmente nos partidários da gnose que se gloriavam de possuir um conhecimento superior de Deus. Era também o que Jesus pensava dos fariseus. Há algumas pessoas tão inteligentes ou tão arrogantes que acham que têm um conhecimento superior de Deus, às vezes dando-lhe outro nome, de superior, de arquiteto, dá-lhe o nome que quiserem. Quer dizer, tem como essa vaidade. Nós temos um conhecimento tão superior de Deus, até às vezes superior àqueles que acreditam, que, então era o que Jesus também pensava dos fariseus. Ao fim e ao cabo, as boas obras, por eles realizadas, realizavam a sua excessiva e intolerável autossuficiência, querendo que Deus lhes pagasse. E não se pode exigir a Deus que pague seja o que for. Ninguém tem o direito de o fazer. Quem se gloria, diz a Escritura, glorie-se no Senhor. O risco de nos gloriarmos a nós próprios é tanto maior quanto melhores forem as obras realizadas, ou quanto mais dedicados estivermos às coisas de Deus. A necessidade de sermos coerentes reafirma-se na parábola que ouvimos no Evangelho deste dia, no final do Sermão da Montanha. Fala-nos de duas formas diferentes de ouvir. Ouvir simplesmente, ouvimos, não nos faz mal, e ouvir praticamente. Isto é, pôr em prática o que se ouviu. Jesus chama prudência ao fato de ouvir prática e eficazmente. No judaísmo não faltam expressões como as desta parábola. E uma delas, também podemos aprender algum do judaísmo, são os nossos irmãos mais velhos, um dito muito curto que diz assim: se o teu saber supera o teu agir, és como uma árvore com muitas folhas e pouca raiz. Repito porque é muito denso. Se o teu saber supera o teu agir, és como uma árvore com muitas folhas e com pouca raiz.
Jesus situa-se na mesma perspectiva, com uma diferença radical. O que é preciso ouvir eficazmente e, por conseguinte, é determinante na vida dos ouvintes é a sua própria palavra. O Sermão da Montanha termina comparando os homens com as casas que edificam. Exteriormente, podem ser todas iguais. A diferença nota-se nos momentos decisivos, sobretudo de tempestades, nas ocasiões de tormenta. Uma casa, uma pessoa mantém-se firme e, portanto, a nossa fé é para nos manter firmes. A outra desmorona-se, como sucederá às pessoas no momento decisivo. Umas entrarão na vida, outras não subsistirão. Podemos perguntar o que é que isto tem a ver com o tema deste novenário, que é de uma comunidade evangelizada em comunhão missionária. Porque, de facto, é daqui. É desta comunidade evangelizada que nós podemos sair em comunhão missionária. Porque é através do nosso testemunho, com obras e com diálogo, com a nossa presença, seja no mundo físico ou também até com a nossa presença digital. Porque hoje a gente tem dois mundos. Tem um mundo físico, não vou dizer real, porque o outro também é real ou é virtual, e tem o mundo digital. E a nossa presença, ora está num, ora está noutro, e nós somos tão verdadeiros num como tão verdadeiros noutros. E a falsidade é tanto num como é noutro. E então, dizer que o primeiro modo que nós temos de evangelizar hoje, podemos dizer, bom, mas as pessoas não nos querem ouvir. São Francisco de Assis, confrontado com essa dificuldade, dizia assim aos seus frades, aos irmãos, os irmãos, a gente tem de evangelizar. E se for preciso, até pode ser com palavras. Se for preciso, até podemos usar palavras, mas se não for preciso, não é preciso dizer nada. E então o que é que significa? Que é aquilo que é na tradição da Igreja chamada na missão ad gentes, que é chegar a um país e não haver nada, e as pessoas não entenderem nada do que se vai dizer, e começa-se pelo testemunho. Começa-se pelo testemunho das obras de caridade e de serviço. Se as pessoas têm fome, são ignorantes, estão a passar necessidade, são maltratadas, não são respeitadas na sua dignidade, é a primeira forma de evangelização. E se for preciso palavras, ou quando nas pedirem, a gente também está. E depois disso as pessoas podem perguntar, mas de onde é que vem isso? Porquê é que vocês fazem isso? Qual é o interesse? E a gente então pode dizer o interesse. O interesse, o primeiro anúncio, é por Jesus Cristo. Ora, conhecendo Jesus Cristo, nos meus desejos e nos meus limites, eu quero-te anunciar o nome de Jesus. Ele deu a sua vida por nós, morreu, segundo as Escrituras, ressuscitou ao terceiro dia, enviou-nos o Espírito Santo, deu-nos a vida da criação e a vida da graça, é nele que eu vivo, é nele que eu me movo, é nele que eu existo. E depois desse anúncio, então, a outra pessoa pode abrir o coração. Quando abre o coração a Deus, aí começa a operar-se a conversão. E a pessoa começa a dizer, bom, mas afinal isto faz sentido, eu gostava de saber mais coisas. Essas mais coisas é o que a gente chama de iniciação cristã ou da catequese, até que depois precisa de entrar numa comunidade, porque de facto a comunidade é que nos dá força, é que nos torna sólidos ou solidários, e essa vida em comunhão ou vida comunidade não se pode ser cristão de outra maneira. Até que a partir daí a gente diz, bom, eu tenho que fazer alguma coisa pelos outros porque também fizeram por mim. E posso fazê-lo individualmente ou de um modo organizado. É o que a gente chama de associações laicais, movimentos, confrarias, misericórdias, instituições particulares de sociedade social, grupos apostólicos, é assim que fazemos. Depois isso tudo, diluído na sociedade, vai humanizar ou transformar a sociedade em reino de Deus. E aqui dizemos então, podemos perguntar, bom, mas o que é que adianta a gente estar aqui? Porque é aqui uma comunidade evangelizada, em comunhão missionária, uma vez que saia daqui, pode levar à cultura do nosso tempo aquilo que outros, que se a gente não der, vão dar com outros contributos. Porque a cultura não se faz do nada, nem é imposta por outras pessoas que a gente não sabe quem são. Ela é feita por os artesãos da sua própria cultura ou do culto que a gente cultiva a Deus e no modo de nos relacionarmos com as outras pessoas. Por isso, agora, ao continuar a missa, na missa e na oração, nós devemos prestar especial atenção hoje na recitação do Pai Nosso, sobretudo à petição, quando rezarmos, seja feita a tua vontade. Esta seja feita a tua vontade, que seja um empenhamento da minha vontade na vontade do Senhor. Na oração pessoal, pediremos com confiança a Deus Pai que nos faça conhecer a sua vontade para connosco. No fundo, a pergunta, Senhor, o que é que queres de mim? Frente às opções de cada dia, vamos perguntar qual será a vontade de Deus a nosso respeito. A vocação de cada um
passa necessariamente por esta pergunta e por esta resposta. E por isso também a vocação de cada um não é um milagre que acontece de repente, a vocação de cada um é a resposta de cada dia à pergunta: Senhor, que queres que eu faça? E o que tu queres que eu faça é essa a minha resposta, e é essa pergunta eu respondo com a minha vocação, porque primeiro fui chamado e depois respondo com a minha vida, com a minha fé, que é uma moção de confiança, e com a minha vocação, que é a entrega da minha vida. Que assim seja. Deus Pai, Filho de Cristo, até dando lá a rocha eterna, suporte, vida pela obra, sustentados pela sua força, possamos humildemente dizer: Senhor, nós confiamos em vós. Fazei, Senhor, que a vossa Igreja, unida profundamente a Cristo, aprenda dele os ensinamentos para a sua missão no mundo. Oremos. Iluminai, ó Senhor, os chefes dos povos, para que saibam construir com sabedoria o futuro do mundo, apoiado nos valores duradouros da paz e da fraternidade. Oremos. Senhor, concedei aos presos, aos drogados e a quantos perderam a confiança nos homens, a coragem e a fé de reconstruir a sua vida em Cristo, renovador de todas as coisas. Oremos. Concedei, Senhor, à nossa comunidade paroquial da Conceição a força de procurar a vossa vontade nas opções pastorais de cada dia. Oremos. Fazei ruir, Senhor, as ilusões de quantos apoiam a sua vida sobre ideais vazios e concedei-lhes a fome e sede de verdadeiros ideais. Oremos. Pelas vocações da nossa diocese e do mundo inteiro, oremos. Pelos empenhados paroquiais na catequese dos adultos, oremos. Pelo envolvimento deste sermão, intenção da família Costa, oremos. Nós vos pedimos, Deus Pai, que neste tempo de advento reforceje a nossa fé, para que não vacilemos nas provas e nas tentações, mas se torne cada vez mais firme e coerente. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém.
para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, estes dons que recebemos da vossa bondade e fazei que os sagrados mistérios que celebramos no tempo presente sejam para nós penhor de salvação eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. O coração show alto. Demos graças ao Senhor, nosso Deus. É a nossa salvação. Senhor Pai Santo, é verdadeiramente nosso dever dar-vos graças por Cristo nosso Senhor. Ele veio a primeira vez, na humildade da natureza humana, a realizar o eterno desígnio do vosso amor e abrir-nos o caminho da salvação. De novo há de vir no esplendor da sua glória para nos dar em plenitude os bens prometidos que, entretanto, vigilantes na fé, ousamos esperar. Por isso, com os anjos e todos os coros celestes, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte, proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra e tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo.
Lembrai-vos do vosso servo, no seu 7º dia, António Lourenço Moraes, a quem chamastes para vós. Configurado com Cristo na morte, com Cristo toma parte na ressurreição. Lembrai-vos também dos outros nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria, Mãe de Deus, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Fiéis aos ensinamentos do Salvador, ousamos dizer com sentido e confiança. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dá-nos a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz, não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. Paz do Senhor esteja sempre convosco. Saudai-vos na paz de Cristo. Felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
convosco na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Deus misericordioso, que vos dá a graça de morar na fé, a primeira vida do seu Filho unigênito, de esperar confiadamente a sua vida gloriosa, vos ilumine e enriqueça com as suas bênçãos na celebração dos mistérios do Advento. Deus vos concede, durante esta vida, firmes na fé, alegres na esperança e generosos na caridade. A vós, que esperais na alegria espiritual, no próximo nascimento do nosso Redentor, conceda-vos Deus o prêmio da vida eterna, quando Ele vier de novo na majestade da sua glória. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.